Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós hoje cumprimos uma etapa do andamento do projeto. Todos os senhores e senhoras sabem que a comissão especial é a primeira etapa dessa tramitação. Na semana que vem nós teremos ainda, depois das vistas, a discussão, talvez a apresentação de algumas sugestões de alguns partidos ainda na comissão especial, para que a gente possa ainda alterar o texto na comissão, né, até a hora da votação, tudo é possível, mas no espírito lógico do que a gente se dispôs e fazendo aqui uma reclamação pública, é importante que a gente se atenha aos fatos do que a gente está tratando, e as manchetes, elas têm que repercutir isso. Eu não escondo de ninguém nunca o que acho ou o que penso. Determinado jornal puxou ali de ontem de que a nossa intenção em diminuir as alíquotas era de proteger super ricos no Brasil. Isso é uma injustiça para com o trabalho que a gente está desempenhando. O que a gente não queria e não admitia é que o projeto fosse arrecadatório, e ele é. Todos vocês sabem que ele estava abrindo mão de renúncia no ano de 26, de 25,8 bilhões e arrecadando 34. Então ele não é neutro. Quem sabe fazer conta no primeiro ano primário, de somar e diminuir, sabe que 34 menos 25 dá 9 bilhões a mais. Então, se a gente, a princípio, começou a mexer na alíquota, era para que ele fosse se ajustando na neutralidade. Talvez a dureza que foi tratada nos fez sempre olhar outro rumo. Então, tá bom, então vamos manter os 10, para talvez atender a versão de alguém, mas vamos liberar um pouco mais na faixa de baixo, que nos permitiu sofrer sugestões de que a gente aumentasse os que são isentos parcialmente de R$ 7.000 para R$ 7.350. Esse número de R$ 350 atingirá mais ou menos 500 mil pessoas a mais no Brasil, 500 mil de pessoas. Esse número terá um impacto de mais ou menos 17 bilhões em 3 anos, e mesmo com esse impacto, com o que arrecadará, ainda sobrará 12 bilhões e 700, ou seja, ainda não sendo neutro, apesar de se atender a 7.350 de isenção parcial, nós atendemos também sugestões, e atendendo à lei da PEC que nós votamos, da reforma tributária do consumo, todo o excesso de arrecadação desse projeto irá para a compensação da CBS, para que a gente possa, paulatinamente, discutindo, além da trava que a gente colocou do gatilho de 26,5%, ele seja usado para reduzir mais ainda aquela alíquota. Nós tiramos os redutores, tiramos aquela alíquota dos 34%, nós excluímos os fundos soberanos, nós excluímos os fundos de pensão públicos de outros países que investem em obras estruturantes no Brasil de longo prazo. Nós tiramos a LCA e a LCI, porque elas já estão sendo tratadas e tributadas em 5% lá na MP, e se nós não tirássemos daqui, elas estariam sujeitas aos 10% do projeto, porque elas eram isentas na legislação e estão postas agora sujeitas à tributação por causa da MP. Era necessário, com entendimento, inclusive, com o secretário Marcos Pinto, ele foi de comum acordo que a gente ressalvasse no projeto de lei e de todas as outras alterações. Ressaltar aqui a importância na condução, sempre muito atenta, cortês, com diálogo permanente, com presença de espírito sempre elevada, competência inarredável do nosso presidente Rubem Júnior, que eu tenho o prazer de dizer que é amigo e de conhecê-lo há muito tempo, e de trabalhar inversamente ao que sempre nos tratou nos últimos anos. Ele me chamava de presidente e agora eu chamo de presidente, é o meu presidente da comissão, que ombreamos, e eu tenho certeza que vamos terminar esses trabalhos com um debate que não foi tão acirrado até agora, mas eu penso que na semana que vem ele vai aumentar um pouco a temperatura, porque todos estão tendo acesso ao texto, que está passivo a sofrer todo tipo de crítica. Nós não temos nenhuma razão para não corrigir qualquer equívoco que por acaso tenhamos cometido, mas a nossa intenção foi justamente de manter esses princípios que a gente falou lá na comissão: neutralidade e justiça tributária, para que a gente consiga iniciar, a partir daí, o caminho da reforma da renda no Brasil de maneira mais
aperfeiçoada e mais longínqua, né? Eu acho que isso é um caminho que se abre e a gente espera que ele possa vir a plenário. Aí eu já penso que, a depender da agenda dos líderes e do presidente Hugo, no começo do segundo semestre. Ele, a princípio, não trata de CSLL, portanto, não terá noventena, ele terá anualidade, mas qualquer alteração a gente tem que estar preparado para que a gente possa encurtar ou apertar ou alongar os nossos prazos. Dito isso, eu acho que não esqueci de nenhuma alteração mais importante do projeto e estarei à disposição, que todos os princípios estão garantidos do que a gente tratou, para que a gente possa, eu tenho um compromisso, agora já às 5 horas, então a gente possa aí segurar aí mais uns 5, 6 minutos de uma pergunta para cada um, para que eu possa atender a todos. Fazer assim, tá? Fazer assim no sistema anti-horário. Só para esclarecer, o senhor falou que tem uma sobra de arrecadação, só para colocar em números, tá? Tá. Que vem, seria de 34 bi. Só no ano de 26. Isso, 26, seria 34 bi. O projeto original de governo seria 25 bi o benefício, 25,8. Foi isso. Então, ampliando para 7,350, o custo do benefício vai para 31 bi. Isso. No caminho da neutralidade, Mariana. O que não é neutralidade é você arrecadar 34 e gastar 25. Ele está renunciando, vamos lá. No projeto original, a renúncia para o ano de 26 seria de 25,8 bilhões. Ok? Então a gente teria que encontrar uma alíquota que compensasse 25,8 bilhões. A alíquota de 10%, ela compensa 34 bilhões. Então ele não é neutro, ele é superavitário. O que é que nós começamos a discutir? Vamos baixar a alíquota. Quando a gente falou em 9, está tirando dos super ricos, está protegendo os super ricos. Não é a nossa intenção não fazer justiça tributária. Não é a nossa intenção travar esse país com absolutamente nada. Agora, a gente tem que colocar as coisas como elas realmente são. Então, já que a gente não pôde, na versão, mexer no andar de cima da alíquota, a gente mexeu no andar de baixo da alíquota. A gente aumentou, com essa sobra de recurso que 10% causa, aumentamos os que vão ser parcialmente isentos, de 7 mil para R$ 7.350. Isso, como eu disse, mexe com 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas atingidas diretamente, o que vai impactar nos 3 anos 17, 18 bilhões nos 3 anos de impacto. Mesmo assim, ainda há uma sobra anual. Por exemplo, no ano de 26, você arrecada 34, gasta 31,7, ainda vai sobrar 2,84 bilhões. No ano de 27, vai sobrar 5 e alguma coisa bilhões, mesmo você aumentando. E no ano de 27 ainda sobra mais 1 ou 2 bilhões. Ou seja, essa sobra, mesmo com os 7.350, dá mais ou menos 12,7 bilhões, que irão para compensar na redução da alíquota da CBS, como prevê a nossa emenda constitucional. Então, nós colocamos isso para deixar mais claro no projeto, porque isso já consta de emenda constitucional aprovada por esta Casa, por este Congresso, sancionada, lógico, com o apoio do Poder Executivo. Bom, deixa eu rodar, Mariana. Vamos lá. Vamos seguir aqui, tá? Passou aqui, eu não vou poder voltar, gente, por favor. Não é contra mim, é contra o projeto. Todo clima ruim atrapalha qualquer coisa, todo mundo sabe disso. Eu tenho tentado, como relator, não como deputado. Como deputado eu tenho as minhas posições pessoais, eu tenho o direito de tê-las, né? Mas como relator a gente tem que ter uma posição de escuta, de oitiva, de ouvir. E eu disse hoje na comissão e vou dizer no plenário quando tiver oportunidade, esse plenário é feito de pessoas, parlamentares, homens, mulheres, diferentes, de partidos diferentes, de pensamentos diversos, e a gente tem que aprender a respeitar quem pensa diferente, sem atacar, não é? Então, cada partido vai colocar a sua posição, vai colocar a sua contribuição, vai tentar dizer o que concorda, o que é que não concorda, e as ideias vão vir. E nós vamos ter discussão mais firmes no plenário da comissão na semana que vem, na quarta-feira, e vamos ter uma discussão ainda muito maior no plenário da Casa. Eu senti isso no dia que nós fomos votar um PL de acordo da isenção dos 2 salários mínimos,
que ali já tinham N emendas para já colocar os 5 mil, para já isentar isso, para já aumentar aquilo, para tentar, inclusive, fazer a indexação dos 5 mil. Né? Então, vamos ter debates grandes e aí essas contas vão ter que estar todas muito bem postas para dizer, gente, por mais que seja justo, a gente não aguenta por isso ou não vai dar certo por aquilo, na razão do que a gente tem que defender com muita sobriedade quando a gente pensa na programação de um país a longo prazo. Por favor, Abel. Tudo conversado com a Fazenda, dialogado com líderes, dialogado com os líderes da comissão. Como eu disse, no dia 25, na votação do projeto que me referi dos 2 mínimos, eu passei o dia conversando com o secretário Marcos Pinto. O ministro Haddad sabe das discussões como o projeto está andando. Lógico que essa de 7.350 eu guardei para todo mundo hoje. Mas eu acho que ninguém vai ser contra, porque na realidade há um excesso, ela não é neutra. Eu aqui tenho uma única ressalva, porque eu acho que a Receita Federal ela não é um órgão autônomo no Brasil, e nós que não temos acesso a todos os dados, como eu disse no relatório, nós não podemos nos furtar a ter os dados para fazer um texto que chegue mais perto de uma realidade. Então, a gente ainda vai ter tempo, ainda vai ter a discussão na comissão e no plenário, e ela ainda pode se redimir de algumas perguntas que foram feitas que elas não responderam. Eu não estava beneficiando o andar de cima, Vitória. Mais uma vez, eu estou dizendo que eu estava atrás, como agora, da neutralidade. Se a gente não entender que o processo do projeto não era neutro, a gente não vai chegar em canto nenhum. Então, quando você admitir o projeto não era neutro, deputado, qual é a saída? Ou você diminui a alíquota, porque beneficia todo mundo que vai pagar menos imposto, não só o andar de cima, ou você faz essa escolha, que eu achei que essa escolha foi até mais justa. Absolutamente, ninguém interferiu, ninguém pediu. Segunda e última, né? Não tem o resto. A gente viu a lista de deduções do senhor nem houve algum aumento de deduções do projeto original para o senhor? Deduções? De deduções na base de cálculo. Ou o senhor só listou ali as deduções? Não, você deve estar falando do que eu excluí, né? Ali não foi dedução, ali foi exclusão do projeto. Eu deixei claro que fundo soberano não ia ser aplicado. Isso é lógico, todo mundo concorda, um erro está ali. Eu não posso dizer que um fundo de pensão que não gere lucro para os seus participantes, e sim pagamento de salário públicos nos seus países de origem, que lá eles são isentos, eles aqui vão pagar imposto para bancar uma ferrovia, para bancar um porto, para bancar obras estruturantes no país de longo prazo. Não, eles têm que ser isentos. Então, essas situações, LCI e LCA, já estão lá na medida provisória, né? E isso é coisa mais do que justa, não foi conversado, negociado e aceito, porque não fazia lógica eles serem. Se você pega, Vitória, um fundo de pensão, por exemplo, do Canadá, que teve audiência comigo de forma muito justa, isso é um fundo de pensão de funcionários públicos canadenses que tem esses projetos, esses que banca no Brasil com 30 anos, 40 anos de investimento. Você vai taxar se ele no país de origem ele não é taxado? Ele não ofere lucro, ele paga salários? Então não é correto. Por favor. Teve sim, você quando você não tem como você compensar aquele crédito, você não tem como compensar quando você não tem isso resolvido, você exclui aquela parte só da questão do exterior. A gente não pode fazer... Se eu falar aqui, eu vou tirar todo mundo daqui, mas eu já chego aí. Mais alguém aqui? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente não tem como resolver tudo, isso é um relatório que foi feito para sofrer críticas mesmo. Venham as soluções, venham as apresentações de emenda, várias pessoas setores vão gritar, porque quando a gente mexe com reforma de renda, com reforma tributária, o umbigo de cada um é diferente, né? Então, a gente vai ouvindo. Se vierem sugestões que não chegaram, né? Se vierem reclamações justas que não chegaram, como essas que chegaram, a gente vai modificar, os partidos vão analisar, os deputados vão analisar, a sociedade vai criticar, justamente esse prazo dado pelo presidente Rubens, de hoje podia já chamar para segunda-feira, para terça, com pedido de vistas coletivo, mas chamou para quarta,
para que ele fique no sol e possa sofrer as críticas necessárias para sair da melhor maneira.